estamos vivendo momentos, dias de modernidade, as coisas estão mudando diante dos nossos olhos rapidamente e, às vezes, nós estamos envolvidos nisso. Envolvendo nisso, a igreja tem que tomar muito cuidado. Então, nós vamos ver aqui somente alguns conceitos, pois é impossível, em tão pouco tempo, em tão pouco espaço, nós enumerarmos todos os grandes desafios da família nos tempos atuais. Fica claro que nós estamos passando por grandes mudanças, os irmãos estão vendo, por grandes mudanças, que nos colocam dentro de uma era chamada era pós-moderna, caracterizada pelo humanismo, pelo relativismo da verdade, pela busca do prazer, pelo prazer, que tem no consumismo a sua maior razão de ser. É nesse contexto que estão inseridas as nossas famílias, que por serem cristãs, têm valores diferentes do mundo. A recomendação do apóstolo Paulo é no sentido de nós não assumirmos a forma desse mundo, ou seja, a sua mentalidade, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se temos a mente de Cristo, temos que vivermos, pela renovação dessa mente. Sempre a nossa mente está renovando. Cristo está trazendo boas ideias, de vez em quando, para nós. Então, devemos agir conforme Cristo e não conforme o mundo. Porque, às vezes, parece que se não agirmos conforme o mundo, nós estamos excluídos dele. Estamos vivendo diferente. E ninguém quer ser diferente. As pessoas querem viver do jeito que os outros vivem. Da forma que as pessoas estão vivendo, é que as pessoas querem viver. Então, vamos ver aqui. Primeiro, características do homem pós-moderno. Vamos ver as características, esses conceitos filosóficos. Primeiro, humanismo. Que é isso? Que palavra é esta? Humanismo. Humanismo é o homem destronando Deus, o homem destrona Deus como autoridade absoluta e entroniza a si mesmo. Tira Deus do comando e o homem se coloca nesse lugar, no lugar de Deus. E o que estamos vendo? As pessoas hoje estão vivendo a sua mente. É aquilo que eles acham que é. É aquilo que a pessoa pensa e não aquilo que Deus ordena. Deus é o Senhor do universo e Ele é o Senhor da igreja, sim ou não? Então nós temos que viver de acordo com Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. No humanismo, perde-se a autoridade de Deus. Perde a autoridade dos pais. Perde a autoridade do professor na sala de aula. Perde a autoridade do pastor na igreja. E assim sucessivamente. O presidente da República e tudo mais. E então, o indivíduo faz o que acha melhor para ele. Hoje as pessoas querem viver aquilo que eles acham que é correto. Quando falamos alguma coisa na palavra de Deus, a pessoa já fala com o outro ao lado dele, fala assim, eu não concordo com isso. Você concorda? Aí ele já está formando um time, está formando ali uma turma para solapar a ideia de Deus, para solapar os ensinos da Bíblia.
Ele diz, eu não concordo. Ó, estamos no século 21. Estamos vivendo em pleno século 21. Eu não concordo. É porque esse conceito é muito forte. Humanismo. É quando fala, olha, você tem que viver a sua vida. Você tem que preocupar com você. Você tem que se colocar no lugar. Você tem que buscar tudo que satisfaz você. Pense em você. E isto diz que entra nesse momento a era do eu. Até dentro da família há o egoísmo. O eu entronizado, o eu no centro das atenções do homem, no centro do coração do homem. Tira Deus daí, o nosso coração é um trono, onde Deus deve sentar e comandar. Deus senta em nosso coração, no trono do nosso coração, e comanda. Mas aí, quando Deus é destronado, é retirado do trono, então o homem, o eu, entroniza. E aí, dentro de casa, eu vou buscar a minha felicidade. A minha esposa vai ter que trabalhar para mim. Ela tem que ser minha serva. Ela tem que fazer tudo para me fazer feliz. E isso é o que basta. Ou ela vai buscar ser feliz e eu tenho que fazê-la feliz, e é isso que basta. Isso aí é humanismo. E o humanismo, dentro da família, ele destrói a família, porque um escraviza o outro. Quando nós formamos uma família, não devemos entrar nessa família com esse conceito de ser feliz, mas com o conceito de Deus de fazer aquela pessoa com quem estamos casando feliz. Eu penso, eu vou fazer tudo para que a minha esposa seja feliz. Em contrapartida, ela vai falar também, eu vou fazer tudo para que o meu esposo seja feliz. Esse é o conceito bíblico. Mas o humanismo não prega assim. O humanismo diz que você tem que ser feliz. Você tem que viver. Se não está dando certo com essa pessoa de você ser feliz, o humanismo diz, larga ela e arruma outra. Larga ele e arruma outro. É essa a ideia do humanismo. É um conceito perigoso, mas que está trabalhando nesses dias. Infelizmente, ele já entrou no nosso meio. Tem muita gente que não suporta o outro. Deu algum probleminha, vamos separar. Vamos largar. Não está dando certo, vamos separar. Você pega o seu caminho, eu pego o meu. Por quê? Eu não estou feliz no meu casamento. Eu não estou feliz na minha vida. Eu estou lá no emprego. O patrão falou alguma coisa, olha, não fala assim comigo não. Eu não concordo e etc. O patrão fala, então eu vou te mandar embora. Pode mandar embora, mas eu não concordo com a sua ideia, porque o humanismo coloca eu na centralidade. É eu que estou no comando. Aí depois vem o segundo conceito, o relativismo. Relativismo diz que tudo é relativo. Aí, segundo esse conceito, os absolutos deixam de existir. A esfera torna-se sua opinião contra a minha. Pastor Ismael fala uma coisa, não, pastor, eu acho que o senhor está errado. Viu? O negócio é assim, é desse jeito, é assado. Então, é a minha palavra contra a sua. Os absolutos deixam de existir. Aí se fala, olha, santificai. Não, esse negócio de santificação, isso já passou. Ninguém fala mais nisso. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Não, não existe, isso foi para aquele tempo. Não tem isso mais. Então, os absolutos não existem mais.
tudo é relativo. Segundo esse conceito, se eu não concordo com alguma coisa, então eu vou discutir aquela ordem, e se eu achar que não devo obedecer a tal ordem, não serei obrigado a obedecê-la. Relativismo. Esse conceito filosófico tira a autoridade plenária da Bíblia. A autoridade plena da Bíblia é tirada. Aí tudo é relativo. Nada é absoluto. Nada acontece de verdade. Para os irmãos ver o perigo, e esse negócio está entrando na igreja e entrando na família. Entrando na família. Depois vem o terceiro conceito. Hedonismo. O hedonismo é o prazer. O prazer se torna o alvo principal da vida. Eu vou fazer tudo para que eu tenha prazer. Para que eu tenha prazer, para que eu seja feliz, não importando os outros. É a tendência a buscar o prazer imediato. A pessoa sentiu vontade de fazer alguma coisa, ele faz, para ele sentir prazeroso. Então, é o prazer imediato, individual, com uma única e possível forma de senso moral, evitando tudo que possa ser desagradável. Se eu estou na igreja, aquela igreja fala que para entrar no céu tem que andar reto, então eu largo esta igreja, vou para outra ali que fala que pode de qualquer jeito. Todo jeito chega lá. Uma vez sal para sempre. Não precisa mais você ter cuidado com nada, não precisa santificar, não precisa ficar nessa busca, não precisa renúncia. Você pode viver do jeito que você quiser, isso é hedonismo, é o prazer. E falando nisto, eu fui com a Anelice, ela foi fazer uma consulta com a médica, e a gente conversando, a médica falando sobre exercício físico. Aí ela falou de uma substância que tem no nosso organismo, chama endorfina. É um hormônio, o hormônio da felicidade. Endorfina, que é produzido pelos neurônios. Quando é que isso acontece? Quando se faz um exercício, você faz uma caminhada, você força o corpo, terminando aquele exercício, toma um banho, aí você é tomado de uma felicidade, dá um prazer, uma alegria. Porque o cérebro, ele acabou colocando aquele hormônio em ação no corpo. E aí ele traz essa felicidade. Mas, quando fala em hedonismo, o hedonismo é aquele prazer imediato. Eu quero prazer, eu quero alegria. Aí a pessoa, desculpa o que eu vou falar aqui, mas eu estou vendo que nós não temos criança aqui hoje, parece que tem ali um pouquinho, mas aquelas escapadinhas que o caboclo faz, fora do matrimônio. E aí ninguém pode falar nada. Não, é só um prazer. Isso é só uma coisa. Eu vou ali num baile, eu danço um pouquinho ali, não é? Não, isso é só um prazer. E aí, essa coisa está entrando no meio da igreja, no meio da família, e a pessoa faz tudo para ter prazer. Aí entra o prazer, fazer alguma coisa aqui, alguma coisa para o povo sentir prazer. Não pode, de forma nenhuma, ser alguma coisa desagradável. Não pode chamar a atenção de ninguém. Temos que agir com cuidado para não ferir de forma nenhuma, porque o hedonismo está em ação. E nós temos que fazer tudo para que o povo sinta prazer.
Sinta alegria. Daí eu poderia, hoje, na palestra, começar a contar aqui algumas piadas para fazer os irmãos rirem. Né? Alguma coisa, criar alguma coisa. Para quê? Um atrativo para que os irmãos sintam felizes, sintam alegres. Mas a nossa alegria, ela vem de onde? Ela vem de Deus. É o Espírito Santo que traz prazer para o cristão. Mas hoje ninguém não pode mais nem orar para buscar o Espírito Santo, buscar a graça de Deus. Então é o prazer pelo prazer. E aí, nesse caso, até a relação familiar se torna perigosa. Se torna perigosa. Os problemas afetam. Olha, nesse caso, o prazer do indivíduo é a coisa mais importante, ficando em segundo lugar, Deus. O culto a Deus fica em segundo lugar. Primeiro, o prazer. Se o cristão frequentar a igreja 3 vezes na semana, ele é considerado um fundamentalista cristão. Já tem até aí alguém pregando isso, que nós somos fundamentalistas. Nós vamos na igreja demais, somos fundamentalistas. Outra, se pregar a doutrina da santificação, é considerado fundamentalista também. Então, é só mesmo prazer. E se você alcançou o prazer, isso é o que importa. É o que esse pensamento filosófico prega. E isso não é da agora não, irmãos. Isso foi há muitos anos. É lá no tempo dos filósofos, criaram esses conceitos. Mas hoje eles estão em ação. Não sei se os irmãos estão notando, mas está mudando. As coisas estão mudando rápido demais. Vocês estão notando isso? Está mudando rápido demais. Olha, o que eu vou falar aqui não é querer falar demais, não. Mas tem local aí que os cristãos terminam o culto, arrasta as cadeiras, quando é cadeira, coloca as cadeiras e o povo vai dançar. Não é pecado, é só um prazer, é só um momento de distração. E como eu não posso dançar no mundo, vou dançar na igreja. E assim, irmãos, o mundo entrou na igreja e entrou na família. Para a família, um pouquinho de maconha que se usa, não tem problema. Esse conceito prega isso. Tem pais aí que estão lutando com isso. O duro é que eu conheço, eu sei quando a pessoa usou o trem. Eu sou militar. Eu passei por treinamento para conhecer. Então, quando a pessoa passa nos poros, é liberado o cheiro. Nós, no nosso treinamento, passamos por treinamento, desculpa falar, mas é aquele mesmo treinamento que o cão passa, que o cachorro conhece, ele tem o olfato melhor do que o nosso. Então, se coloca coloca ali uma estrutura de aço, para não passar, o cachorro sente o cheiro que o negócio está lá. Agora, quando se coloca dentro do organismo, aí o organismo libera nos poros, e a gente sente o cheiro. Mas não pode falar nada, porque é o hedonismo, é o prazer. E as pessoas estão buscando isso, e cada um fala, pastor, eu na minha casa, aqui na minha casa, daqui para cá quem manda sou eu. E, na verdade, o pastor não está aqui para educar filho de ninguém. Está aqui para pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, na família, cada um dará conta de si mesmo a Deus.
Cada família tem que dar conta dos seus filhos, do esposo, da esposa. Depois nós temos um outro conceito perigosíssimo, o materialismo. É um outro conceito filosófico. A abundância de bens materiais passa a ser a meta de trabalho da família. É a era do ter. Não é, ter não é o primeiro pecado dos materialistas, mas considerar seu tudo aquilo que tem. Dentro do materialismo, a pessoa fala, é meu. Esse carro é meu. Essa casa é minha. Esse salário é meu. E daí vem meu patrão, né, meu pai. É tudo meu. A esposa é uma mera empregada. Ou então o esposo é um mero empregado. Esses conceitos aqui que deveria ter, dentro do materialismo, o materialista, para o materialista, não existe a palavra nós, nosso, mas só meu ou minha. Esse conceito não dá certo na família onde tudo é de todos. Não dá certo. Então, o materialismo, ele tem entrado, e isso tem causado problema. Eu tenho visto casos, que a gente não pode falar, somente falar o caso mesmo. O marido tem um carro, ele não tem um carro, a família tem um carro. O carro do senhor é do senhor? É da família. E para o senhor sair, o senhor não tem que carregar a esposa? Mas tem camarada que ele entra no carro e a esposa vai a pé, se quiser. Vai a pé, porque ele é materialista. O dinheiro que ele recebe lá é dele. A esposa fala, eu quero arrumar meu cabelo ali. Vai. Que negócio de arrumar cabelo? Você se vira. Aí depois nós temos um outro conceito. Tem que falar rápido porque o tempo passa rápido demais. Individualismo. Esse é perigoso. Individualismo. O foco é colocado no indivíduo e nos seus direitos. Olha, eu tenho meus direitos. Eu tenho meus direitos. Eu. É individual. O individualista só pensa nele e nos seus direitos, não importando para ele o restante. O resto é resto, o restante da família ou da igreja. O individualismo, a pessoa dentro da igreja, ele quer ser servido e nunca servir. Quando a pessoa tem esse pensamento que ele só quer ser servido, ele se machuca facilmente. Qualquer palavra que alguém fala fere esse indivíduo, porque ele não está ali para servir ninguém. E eu já falei isso aqui, e é o meu pensamento, a forma que eu penso. Se os irmãos discordar, não tem problema, porque eu não estou falando conforme a Bíblia, estou falando o meu pensamento. Na igreja, o dono daqui é quem? Deus é que é o dono. O restante, nós somos membros do corpo de Cristo. O direito que eu tenho, os irmãos têm. A minha palavra não pode te deixar desanimado para você sair da igreja. O direito que eu tenho, você tem. Você tem o direito, foi batizado, você tem direito à assistência pastoral. Tem algumas obrigações também, mas você tem o direito à assistência pastoral, você tem direito a participar dos cultos, você tem direito de orar aqui, você tem direito de cantar, você tem direito de fazer, e tem deveres também. Você tem dever para com cada um dos irmãos. A igreja primitiva, ela vivia em comunhão, aquilo ali, unidade. A igreja primitiva vivia em comunhão. Nas orações,
aliás, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia o quê? Temor. Aí os milagres aconteciam. Porque o individualismo era destronado, era colocado por terra e cada um lutava um pelo outro. Nós aqui temos que lutar um pelo outro, largar de ser individualista. Vocês vão entenderam? O tanto que esse conceito é perigoso. E dentro do lar, você já pensou? O individualista, ele só pensa nele. Chega em casa, mulher, minha roupa aí, está arrumada? Onde é que está meu chinelo? Você preparou isso e aquilo? A comida, já fez? Ele só pensa nele. A mulher está lá num canto assim. Ele não, nem pergunta, o que você tem, filha? Está passando mal? Eu estou com uma dor de cabeça. Fazer igual o camarada diz que chegou lá, foi fazer uma entrevista, aí perguntaram para ele assim, você trabalha? Trabalho. E a sua esposa? Não, minha esposa não trabalha não. O que ela faz? Ela fica em casa. Falou assim, e aí, quem lava a roupa? Ela, porque ela não trabalha. Quem faz a comida? Ela não trabalha. Achei interessante esse negócio, né? Quem é que arruma a casa? Ela, eu já falei, ela não trabalha. Ela fica em casa e ela arruma a casa. Gente, chegando no final, a mulher trabalha muito mais do que o homem. É um serviço que não para. Terminam aqui, começa de novo, é aquela luta. Tarde da noite, a gente está lá tranquilo, já dá um jeito de deitar, a mulher está lá na cozinha arrumando. É uma luta. Uns tempos atrás era pior ainda, né, irmão Divino? Hoje não é assim mais não, né? Hoje o homem tem que estar ajudando. Glória a Deus. Ainda tem, em alguns casos, quando não tem o individualismo, irmão Divino, é verdade. Mas quando funciona o individualismo, aí é cada um para si e Deus para tudo. Se para esse indivíduo as coisas estão indo bem, o restante não lhe interessa. Se o negócio está dando certo para ele, o individualista é assim. Se deu certo para ele, o resto é resto. Entendeu? Se está dando tudo certo, então não quero nem saber o que está dando para o outro. Teve um certo local que um casal, o homem era presbítero da igreja, e esse homem aparecia na igreja, esse presbítero, bem arrumadinho, no terno, todo alinhado, e ele chegava e a esposa não vinha. Aí o povo foi incomodando com aquilo, e vamos lá fazer uma visita. O pastor foi lá fazer uma visita. Quando chegou lá, o irmão estava para o serviço. Oi, irmão. Pastor, estou sem jeito de atender o senhor aí. Não, irmão, vim aqui fazer uma visita. O que está acontecendo? Pastor, não estou tendo roupa nem para andar aqui dentro de casa, pastor. Minha roupa está toda rasgada, toda ruim. Eu não estou tendo nem um sapato para pôr no pé. O indivíduo cuidava dele. Andava bonitinho, mas a mulher não tinha jeito de ir para a igreja, que não tinha nem roupa. Individualismo. Aqui, graças a Deus, não tem isso, mas esse camarada lá estava fazendo isso aí. Irmão, eu não sei, acho que não. Mas aí vem outro conceito. Olha aqui, esse aqui é perigoso, ó. Cientificismo.
Cientificismo é a centralidade é colocada na ciência como verdade absoluta, e esta oferece de forma radical todas as respostas certas. O cientificismo, se você fala alguma coisa, está de acordo com a ciência? Segundo o pensador não sei quem, lá o fulano tal dos anzóis, já não é mais a base bíblica. Agora é a base científica. É a ciência que está em voga. E isto afeta a família, viu? Afeta a família e afeta a igreja. Para os defensores, para os que defendem esse conceito filosófico, tudo na Bíblia, para ter algum valor, é necessário que seja provado cientificamente. Aqui eu coloquei isso aqui, eu tenho uma Bíblia lá em casa, creio que os irmãos devem ter também, é chamada Bíblia Arqueológica, onde os cientistas provam as veracidades dos fatos bíblicos, e aquelas que eles não conseguiram provar são considerados nulos, mentira. Fake, né? Hoje não fala mais mentira, a palavra bonita, fake. Então, se a Bíblia conta uma história de determinado fato que aconteceu em tal época, em tal lugar, a Bíblia não dá data, mas ela conta as histórias. Aí o cientista corre lá e vai lá escavar o lugar para ver se tem algum vestígio que realmente aquele fato aconteceu. Se eles não descobrirem nada, esse texto bíblico é mentiroso. Há alguém que fala que Jó não existiu. Isso se estuda, tem teologia. Jó é só um caso, é uma história, só. Tem uns que falam que Jonas não existiu. Aquele negócio do peixe, não tem baleia que engola um homem. E aí eles vão pesquisar, e não sei o quê, e tal. Mas o menino, quando o professor falou assim, olha, esse negócio aí, isso é só conversa, não aconteceu. Falou, professora, se a Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Para quem tem fé, não aceita esses conceitos. Eu não estou falando aqui contra a ciência é boa. A ciência ajuda, mas vamos colocar Deus em primeiro lugar? Olha, querem provar se Deus existe mesmo. Já tem alguém falando aí que não existe. Mas querem provar se Deus existe mesmo. E para isso, querem levar Deus para o laboratório e dissecá-lo em um tubo de ensaio. Você já pensou nisso, irmão? Dissecar Deus. Vamos ver se Deus existe mesmo. Aí eles dizem que o mundo não foi criado por Deus, mas aconteceu uma explosão. E aí o homem não foi criado por Deus, o homem evoluiu-se do... Isso tudo é a ciência. E o cientificismo entra na igreja e a gente fica aí, ó, boca aberta, comendo tudo que o maligno vem trazendo. Segundo, a tríplice crise familiar na pós-modernidade. Vamos ver. 3 crises. Segundo o escritor Ricardo Barbosa de Souza, o mundo pós-moderno é o mundo do desencanto, da decepção, da desilusão, das incertezas. Esse homem diz que, segundo ele, o mundo pós-moderno é o mundo do desencanto. A pessoa descobriu a verdade,
desencantou, da decepção, da desilusão, das incertezas. A primeira crise é a crise de sentido. Nessa crise de sentido, família. Família é uma interrogação. Família ou ajuntamento de pessoas? É família ou um ajuntamento? Uma das piores dores do ser humano é viver num universo que não faz sentido. Está vivendo num universo que não faz sentido, cada um individualmente. Aí entra aqueles conceitos tudo, individualismo, humanismo, e cada um dentro da casa, o filho entra para o quarto, tranca a porta, coloca o fone de ouvido aqui e se isola. O pai chega, coloca o pé assim em cima do sofá, senta lá, liga a televisão. A mãe pega lá o celular e vai para o WhatsApp. É a família do silêncio. Estamos vivendo isso. Silêncio. Todo mundo calado. Ninguém compartilha nada. A pessoa está vivendo um problema existencial, um problema sério que precisa ser resolvido, mas o pai não tem tempo para ele. Diz que um certo pastor, pregador itinerante, o filho dele, de 13 anos, chegou: pai, eu preciso falar com o senhor, preciso conversar com o senhor. Diz: meu filho, eu não posso agora, eu estou preparando aqui um sermão que eu vou pregar agora nesse final de semana. Isso era sexta-feira. Vou pregar nesse final de semana. Aí, quando foi no sábado, pai, eu preciso falar com o senhor. Meu filho, eu estou viajando hoje, lá para tal lugar, assim, vou pregar. Bom, mas eu falo para você, segunda-feira eu vou tirar um tempo para a gente conversar. Tá certo? O filho ficou ali aborrecido, tinha um caso sério que ele precisava falar, e o pai preparou a palavra e viajou. Quando naquele tempo não tinha celular, quando ele chegou lá, o pastor falou: a sua esposa ligou aqui, disse que é para você voltar, que o seu filho suicidou. Você está vendo? Porque não há diálogo na família. É a crise do sentido. Não faz sentido. O filho vai para a maconha, para o crack, os pais não estão nem aí. Cria os filhos de uma forma errada, defende demais o filho na igreja. Se há um desentendimento, por causa daquele desentendimento, há uma briga, uma confusão. Não, meu filho, você feriu meu filho, a minha filha. E aí a pessoa afasta da igreja, porque brigam com o outro, vira aquela coisa: eu não vou, eu também não vou. Entendeu? Satanás está trabalhando em cima disso. E aí, dentro de casa, acontece isso. Muitas famílias, até mesmo dentro das igrejas, estão presas à falta de sentido para viver. Tem gente que... por quê? Estou vivendo para quê? Não tem sentido. O lar está sendo um problema para ele, a família está sendo um problema. Dentro de casa, nós temos que ser amigos uns dos outros. A esposa tem que ser amiga do esposo, o esposo amigo da esposa. Os problemas do trabalho a gente larga lá e vem para casa. Em casa tem que parar com as discussões. Você não sabe até onde está levando isso. Quem é que está ganhando com isso? Aquelas discussões que há, Satanás está participando. E aí a pessoa chega a um ponto que entra nessa crise de sentido. Esse casamento não está valendo nada para mim. Eu quero o divórcio. Eu vou viver minha vida. Entendeu?
E quando perde o sentido na vida, buscam alternativas em caminhos perigosos, como, por exemplo, o suicídio, que infelizmente está crescendo em nossos dias, as drogas, como nós já falamos. Filhos vivendo em um ambiente sem os referenciais que deveriam ser os seus pais e não outros. Larga os filhos à mercê dos outros para aprender coisas aí. Olha, nós estamos vivendo dias agora tão perigosos que quem tem filho pequeno, chegou da escola, você vai dar uma faxina na mente dele. Tira aquilo que ele aprendeu lá, porque estão ensinando coisas imorais para as crianças. Estão ensinando isso. Pais terceirizando a educação de seus filhos. Não tem jeito de dar certo. É uma babá que vai cuidar do filho. Já não tem tempo mais para os filhos. E aí coloca o filho lá e o filho vai crescendo. Ele vai desenvolvendo. Não sabe o que está na mente dele. A mente de uma criança é um HD limpo, que está pronto para receber todo tipo de informação. Tudo que vai jogando lá, ele vai gravando. E se vai para um local onde a pessoa ensina imoralidade, ensina desobediência, ou os vícios e tantas coisas, todas as mazelas, ele vai crescer daquele jeito. Por isso está acontecendo hoje, não haver a integração entre pai e filhos, filhos estão matando os pais. De vez em quando tem uma filha, um filho, matando os pais. Porque os filhos, a educação deles está sendo terceirizada. Isso não pode dar certo. Em Provérbios 22:6, como é que está escrito? Nessa tradução que eu coloquei aqui, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa. Quem tem que educar o filho? É o pastor? O professor? Quem tem que educar, irmão, somos nós. Nossos filhos não podemos terceirizar a educação deles. Professor não tem educação para o meu filho. Pastor não tem educação para o meu filho. O pastor deve ensinar a palavra de Deus. A educação do lar é minha. Os meus filhos, quando estavam ainda bem pequenos, se tinha um probleminha na igreja, vinha falar de alguém na igreja, vem cá. Aqui dentro de casa não se fala mal de irmão nenhum. Aqui não se fala mal do pastor, aqui não se fala mal da igreja. Se esse irmão teve esse problema, é porque você não vigiou. Larga esse irmão para lá. O seu negócio é com Jesus. Eu não ia lá tomar partido, falar assim, você falou para o meu filho isso assim, não sei o quê. Os meus filhos, ainda adolescentes, me ajudavam lá no Parque Ateneu. Tinha um grupo chamado, eles formaram lá um grupinho, não tocava direito, mas tocava. Formaram um grupo chamado Rebanho de Cristo. Desse grupo, Fabiano fazia parte, pastor Marcelo. Era uma turma, todos são pastor, pastor Célio, e eles tocavam. Aí fomos para a Vila União. Chega na Vila União, os meninos loucos para tocar, viu? O povo tocar, já pegou logo, um pegou o contrabaixo, o outro pegou a guitarra, o outro. E aí tocaram lá, um líder lá. Epa! Vocês são uma tribulação. Para com esse negócio aí. Vocês tocam muito alto e não sei o que e tal. Pai, eu falei, ele não é o dono da igreja, não. Não é o dono da igreja. Ele já está velho, trata ele com respeito. E vocês vão continuar tocando. Não enfrentei o irmão, não briguei com ele, nem nada. Meus filhos continuaram. Nunca deixei meus filhos desrespeitar um diácono da igreja. Nunca deixei meus filhos desrespeitar um irmão ou uma irmã na igreja.
tinha que respeitar todo mundo, e eles cresceram na igreja. Hoje tem 2 que são pastores. Então, não estou dizendo que eu soube criar meus filhos. Não. Estou dizendo que a forma correta é manter os filhos dentro do sentido, para que eles se sintam pessoas. Sinta alguém dentro de casa, que sejam alguém dentro da igreja. Tem pessoas que gostam de pisar em filho de pastor. Gosta de pisar. Graças a Deus, meu já cresceu, não tem mais. O caçula está com 38 anos, já está velho. Então, eu não tenho mais esse problema. Mas não façam isso. Talvez quando eu sair daqui, venha um pastor novinho, ou daqui mesmo, surge, que está com os filhos, ajuda ele a criar os filhos. O pai é o sacerdote do lar, sim ou não? Ele deve esforçar para dar sentido à existência da sua família. Sacerdote é aquele que que faz o sacrifício, leva para o altar, para sacrificar. Ele que tem que apresentar a família. O sacerdote não pode falhar. E é o sacerdote da casa. A TV e as redes sociais têm sido responsáveis por afastar a família uns dos outros, criando um abismo profundo e tirando-lhes a comunicação tão essencial para a sobrevivência familiar. Pode até ligar a televisão, mas, em primeiro lugar, atenda a família. Desliga a televisão, senta todo mundo na mesa na hora de comer, come todo mundo junto, ora a Deus. É o momento da confraternização, é o melhor momento da família, conversar, dialogar, ali na mesa. Mas se a televisão estiver ligada, fica todo mundo lá. Não sabe nem o que está pondo na boca. Pode vir mosquito, tudo, né? E o olho está lá, mofado na televisão. Então, vamos tirar isso e colocar o diálogo. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, ele propõe uma fábula que nos faz refletir muito sobre as relações familiares nos dias atuais. Preste atenção. A fábula fala sobre um grupo de porcos espinhos. Sabe o que é porco espinho? Aqui nós chamamos de ouriço, né? Porcos espinhos, que viviam numa região muito fria. Para não morrer de frio, eles se aproximavam, mas quando isso acontecia, se feriam. Para cessar a dor, dispersavam-se novamente e perdiam o calor da proximidade, voltando a sentir o frio novamente. E o ciclo se repetia numa constante luta para descobrir a distância entre o ideal, para descobrir a distância ideal entre o frio do afastamento e a dor da união. Ele questiona nessa fábula se os homens são como esses animais que se acotovelam na eterna busca de um lugar entre o envolvimento doloroso e o isolamento sem amor. Se a pessoa não me acompanha, ele fica para trás. Aí a pessoa ficou velha, não deu conta mais, pastor, de atender, ele é colocado no isolamento. Isolamento frio, sem amor, sem compaixão. Às vezes um dos cônjuges adoece, o outro gela ele. Ele vai sofrer no isolamento, aquele sofrimento da dor, do problema que ele está passando. A falta de sentido pode se instalar na medida da nossa luta de querer recriar
o outro à nossa imagem e semelhança, destruindo a beleza da individualidade e da diferença. Porque a pessoa pensa diferente de mim, não dá certo. Não, você fica para lá, eu fico para cá. Isola. E a pessoa passa a sofrer aquele isolamento. Depois nós vamos para outra crise. A crise do caráter. Quando o lar deforma, ao invés de formar, a crise do caráter. Cria uma pessoa mau caráter, ao invés de formar uma pessoa de caráter, forma uma pessoa mau caráter. Ensina malandragem, ser esperto, tirar proveito em tudo. Isso às vezes passa para os filhos, e os filhos viram malandro. Então vamos ver aqui. Definição de caráter. Alguém ilustrou a definição de caráter de uma forma inteligente. Caráter é aquela obra que geralmente o prefeito da cidade faz no primeiro e no segundo ano de administração. Fecha as valas negras, abre condutos subterrâneos de água, constrói depois asfalta sobre tudo isso e ninguém vê o que foi feito. Caráter tem relação com o investimento de base. Então, faz tudo, aquele trabalho todo, cria tudo, a pessoa não vê, mas lá dentro está o caráter. A formação, caráter é uma marca registrada que tem na pessoa. A pessoa que tem caráter, você pode confiar nela. Se é um bom caráter, pode confiar. É uma pessoa de confiança. Mas se é um mau caráter, é um problema difícil. Caráter originalmente significa gravação, o ato de gravar, de deixar a marca no outro. Mais tarde passou a ter o sentido moral. Assim, o caráter de um indivíduo tem certas qualidades marcantes que o distingue, o diferencia das outras pessoas. Rapidinho, irmãos, a hora já está chegando. Se quisermos famílias saudáveis, temos que investir na formação do caráter de seus membros. Isso dentro de casa. Investir na formação aqui dentro de casa não entra nada roubado. Dentro da nossa casa aqui, desculpa o que eu vou falar, mas tem pais que ensinam os filhos a não ser dizimista. Quando ele deveria orientá-los, ele ensina. Ele traz maldição para a família. Temos que educar para a vida se quisermos ter bons filhos. O que mais? Bons pais, bons educadores, bons vizinhos, bons políticos, bons obreiros, bons sacerdotes, bons magistrados, bons patrões, bons trabalhadores, bons policiais, etc. Porque essas pessoas são formadas dentro da família. Às vezes ficamos reclamando dos políticos, mas o político é formado dentro da família. É porque ele aprendeu seu mau caráter e ele leva isso lá na frente. Ele vai querer tirar vantagem lá, roubando do país. A crise do legado. Nomes que se perdem na história. Manuel Bandeira, poeta brasileiro, dizia: o que é morrer? É lerem teu nome no papel e perguntarem: quem foi essa pessoa? Muitas famílias perderam seus nomes na história. Perdeu o nome. Alguns nem mesmo conhecem suas raízes, suas origens. A família se dissipou. Um foi para lá, outro foi para cá. Ninguém sabe. Outros zombam da sua própria linhagem. Isso sem falar
naqueles que têm vergonha de sua história. Tem gente que tem vergonha da família. Eu conto aqui para os irmãos o meu testemunho, não tenho vergonha dos meus pais. Me criaram do jeito que eles puderam. Famílias sem história são condenadas ao esquecimento. O chamado da história se faz ecoar todos os dias, nos pequenos momentos da vida, é que escrevemos a nossa história. Não são os grandes momentos, pois eles são exceções. São os pequenos e constantes momentos que nos definem. Stephen Lecoq escreveu, escritor e economista, disse: como é estranha a nossa pequena procissão da vida. A criança diz: quando me tornar moço, olha, quando eu ficar rapaz. O moço diz: quando eu me formar. Uma vez formado, diz: quando me casar. Após o casamento e na plena luta pela vida, o pensamento muda: quando me aposentar. E então, o aposentado olha para trás e contempla o panorama percorrido. Um vento frio, glacial, sopra em toda parte. O homem se dá conta de que ele nada aproveitou e agora está tudo acabado. Nós temos que fazer hoje, começar a construir a nossa vida hoje. Falar, não deixa para amanhã, não posterga não. Não deixa para amanhã, faça hoje. O que tem de fazer na família, começa agora. Aí há o pastor falando sobre a educação da família, uma irmã perguntou: pastor, com quantos anos, aliás, qual o tempo que eu devo começar a educar o meu filho? Aí o pastor falou assim: seu filho tem quantos anos? Ou qual é a idade dele? Ela disse: tem 6 meses. Ele disse: você já perdeu 6 meses na educação. A educação começa no berço. É lá na tenra idade. Por isso é que esse homem aí, o Haddad, ele disse lá que era de 0 a 10 anos, educação para criança. De 0 a 10 anos, porque começa lá no berço, entendeu? Você ensina coisa boa ou coisa ruim. Então, não podemos. Aprendamos tarde demais. A vida não consiste em esperar pelo futuro, mas viver plenamente cada dia e cada hora presentes. Temos que viver. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Se serviu para os irmãos, acolhe a palavra. Se não serviu, não tem problema. Mas falamos de acordo com Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conforme com o mundo, não conforme com as coisas que estão acontecendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amanhã, quarta-feira, teremos aqui às 3h30. Vai ter, irmão, amanhã? Amanhã é o quê, irmãos? Feriado, né? Amanhã é feriado. Então dá para encher a tarde da benção aqui, hein? Dá para encher aqui, ninguém vai trabalhar. É o aniversário de Goiânia, a não ser quem trabalha em Aparecida, em outros locais, porque o aniversário é só de Goiânia. Mas é feriado e amanhã nós teremos aqui a tarde da bênção, 3h30. À noite vai ter um culto lá na casa do irmão Edson, um culto da família, na casa do irmão Edson, do presbítero Edson. E lá na sede vai ter o encontro da melhor idade.
viu? Os jovens aí, de 60 até 150 anos, que o povo está vivendo muito, tem que falar assim, né? Todo mundo esteja lá, amanhã, à noite. Amém? Glória a Deus. E na quinta-feira teremos aqui um culto abençoadíssimo. Na quinta-feira. O pastor Ismael vai pregar para nós. Pode ser? Não, aqui, quinta-feira. O pastor Ismael vai trazer a mensagem para nós aqui na quinta-feira. Não era eu que era para arrumar. Era eu mesmo que ia arrumar. Aí, na sexta-feira teremos oração das 20 às 21. E domingo, nós teremos a escola bíblica dominical. E depois da escola, nós vamos dar o nosso voto. Aqueles que votam, né? Irmão Divino é liberado, né, irmão Divino? Vai votar, glória a Deus. E o irmão Raimundo também, vota se quiser. Amém, irmão. Glória a Deus. Todo mundo votando, então, no domingo, depois da escola. E à noite, um grande culto aqui. Ninguém fica para saber de quem ganhou, quem não ganhou, vem para cá. Depois a gente fica sabendo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Termina aqui, pastor Ismael. O senhor começou. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, meu Deus, pela vida dos teus filhos que aqui se fizeram presente, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um dos que aqui vieram, Pai. Que o Senhor leva até os seus lares novamente, que o Senhor possa dar proteção, livramento para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ser protegidos pelo Senhor, meu Deus. Meu Deus, que aquilo que aprendemos aqui nesta noite, que nós possamos colocarmos em prática, ó Pai. Que o Senhor nos dá, Senhor, a capacidade para aplicar em nossas vidas aquilo que aprendemos nesta noite, Senhor. Meu Deus, eu te peço todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui na terra, não só agora, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.